Meninos e meninas, como estão? Tudo bem? Queria falar alguma outra coisa, além da propaganda que eu já fiz, né? Tem o meu canal secundário agora, o Zurubando, tá? Ele tá ali no primeiro link da descrição. Vão lá, se inscrevam lá, deem uma força, porque alguns outros conteúdos que eles não são exatamente de aula, eu vou postar lá, tá? Então, conteúdos um pouco mais leves, conteúdos de opiniões e afins, eu vou estar postando lá, tá? Então, se inscrevam lá, por favor. E é o seguinte, agora nós vamos falar um pouco sobre as características de polinômios. Né? Como assim de polinômios? Né? Então, tudo quanto é função, se a gente for para colocar, ela é um polinômio. Tá? Então, nós temos polinômios de... Nós temos, por exemplo, soma constante. Né? Nós temos, por exemplo, polinômio de primeiro grau. Nós temos polinômio de segundo grau e assim por diante. O grau a gente define de acordo com o maior expoente da nossa função, tá bom? E existem situações, por exemplo, pelo menos por enquanto, as quais nós vimos, né, inclusive nós já criamos um modelo, aos quais os dados eles têm uma linearidade, tá? Só que existem situações aos quais isso não vai acontecer. Às vezes os dados, né? Então vou fazer aqui mais ou menos, né? Eles vão seguir mais ou menos essa característica aqui, ó. Então eu tenho uma curva aqui, né? Não necessariamente ele pode fazer uma parábola, né? Mas às vezes eu tenho uma curva. Pode ser, por exemplo, que aqui eu possa ter dados diferentes, né? Então, por exemplo, que siga de uma forma diferente. Então, aqui, por exemplo, seria algo linear. Então, ou seja, os nossos x's seriam simplesmente a 1, né? Por mais que eu tenha formas diferentes de eu colocar, a partir do momento, enquanto ele ainda estiver com um expoente 1, vai ser uma linha reta, tá? Por mais que eu tenha mais x, 2, 3x mais 5x mais 8x e mais 3. Isso daqui é uma linha, galera. Sempre vai ser uma linha, tá? O jeito como o x influencia essa medida dessa linha é um pouco diferente do que simplesmente só fazer uma função, sei lá, 3x mais 1, né? Então, para cada um que eu andar, ele aumenta 3x e começa no 1. Né? Então, é diferente. A partir do momento que eu tenho uma função de um grau maior, né, eu vou ter funções com expoentes, na grande maioria das vezes, maiores que 1. Tá? Lembremos que quando nós temos, por exemplo, 10 elevado ao quadrado, nós vamos ter um 100, beleza? Que é 10 vezes 10. E quando nós temos um 10 elevado a 1 sobre 2, nós vamos ter raiz quadrada de 10, que dá um número quebrado aí, né? Porque não tem raiz quadrada de 10 perfeita. 10 raiz quadrada de 10 vai dar 3,16 alguma coisa, tá? Então, aproximadamente 3,16, tá? Então existe essa diferença. Então, quando nós temos graus diferentes, e vou deixar até melhor, diferente de um, né? E não sendo x igual a zero, porque x igual a zero é simplesmente igual a 1. Tá? Então, você tem essa diferença vamos dizer assim, na curvatura das nossas linhas. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente é quando a gente está trabalhando com valores aos quais eles não são lineares, perdão, aos quais os valores aos quais a gente trabalha, eles podem ficar muito grandes. Então, um exemplo que o professor ainda dá, imaginemos, por exemplo, uma casa, assim como nós vamos trabalhar futuramente aqui nos vídeos, imaginemos que nós temos, por exemplo, apartamentos de 40 metros quadrados, 40 metros quadrados, e aqui é um 2, tá? E nós temos casas, por exemplo, ou galpões, vamos imaginar uma casa de 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados. Então, digamos que a gente tem um polinômio de segundo grau, x ao quadrado, por exemplo. Quanto que é x 40 ao quadrado? Quanto que daria?
Então, 40 ao quadrado, por exemplo, 40 elevado ao quadrado. O valor máximo que eu conseguiria era 1.600. Só que se eu pegar 1.000 metros, por exemplo, e elevar ao quadrado, já tenho 1 milhão. Ah, e se eu for ao cubo? Se eu pegar 40 e elevar ao cubo, 64 mil. Quanto que é 1.000 metros elevado ao cubo? Esse barulhão aí é por causa da máquina de lavar, tá? A gente já está tratando de 1 elevado a 9, né? 10 elevado a nona potência. Então a gente já está falando, meu, tipo, de 1 bilhão aqui. Então veja que quando nós estamos tratando com polinômios maiores, então quando nós estamos trabalhando com valores aos quais a gente, meu, tem uma determinada curvatura, alguma coisa com a qual a gente vai trabalhar, a gente vai precisar fazer a escala, escalar esses benditos desses números, a gente vai precisar normalizar esses benditos desses números. Como que nós normalizaríamos, por exemplo? Né? Depende de como a gente está multiplicando. Então, digamos, vou dar o mesmo exemplo do professor Eng. Então, eu tenho, por exemplo, aqui um x mais x ao quadrado mais x. Vamos colocar x mais x ao quadrado, exemplo. Beleza? X mais x ao quadrado, por enquanto. Então, como que vai ficar? Então, qual que é o valor máximo que eu tenho de x? O valor máximo que eu tenho de x é 1.000. Beleza? Qual que é o valor máximo que eu tenho de x ao quadrado? Eu tenho 1 milhão. 1 milhão, certo? Só para ver se eu não estou falando bobagem, eu tenho 1 milhão, exatamente. Eu tenho 1 milhão. Então eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente escalar, por exemplo, colocar meu x elevado a 1.000 e meu x ao quadrado elevado sobre, né, perdão, 1 milhão. É um bom exemplo. Eu poderia pegar um intervalo do menor e maior do meu x ao quadrado. Né? Então ficaria, sei lá, x sobre 1.000, né? Menos. Então vamos dizer que vai do 40 ao 1.000. Né? Então 1.000 menos 40, né? Mais x ao quadrado sobre 1.000, 1k ao quadrado menos 40 ao quadrado, por exemplo, né? Ah, x ao quadrado menos a média de x ao quadrado e assim por diante. Então, assim, a gente precisa transformar esses valores em valores menores, né? Porque afinal de contas eles escalam de forma diferente. Eles escalam muito diferente. Então, quando a gente vai ver, sei lá, tipo, o número de repente está em 1 milhão, quando não deveria, né? Ah, se, sei lá, tipo, a gente, ao contrário de fazer um x ao quadrado, que o x ao quadrado poderia fazer isso, a gente faz um x ao quadrado mais x ao cubo. Então a gente teria mais ou menos uma curva assim. Ah, se fizéssemos, por exemplo, x ao quadrado mais, sei lá, x, digamos, sei lá, tipo, raiz quadrada de x, por exemplo, né? Raiz quadrada de x. Né? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando nós estamos falando de uma raiz quadrada, né? Que esse número aqui ele não pode ser negativo, porque senão dá erro. Pelo menos enquanto a gente está tratando enquanto o número pertencer aos reais. Se pertencer aos imaginários, beleza. A gente vai ter um número imaginário ao qual seja uma raiz quadrada de algum número negativo. Não tem raiz quadrada de número negativo, tá? Se você tiver esse bendito aqui que eu esqueci o nome, ele for par, não tem positivo, não tem negativo, tá bom? Não tem como você ter uma raiz quadrada de um número negativo, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente na hora que você estiver programando, meus queridos e minhas queridas. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. A gente vai programar isso daqui, então você pode ficar muito tranquilo com isso. Não se esqueçam de curtir o meu canal, o outro canal, tá? Que é o Zurbando. Vai estar aqui no link da descrição, vai estar aparecendo aqui para vocês, junto com o meu curso também. E é isso aí, beijos carinhosos na bunda de vocês e até mais. Tchau, tchau.